Crescimento do PIB, melhora dos indicadores relacionados ao emprego, inflação razoavelmente controlada e alguns outros indicadores econômicos têm feito com que o governo Lula saísse do seu primeiro ano de 2023, deste terceiro mandato, com uma perspectiva econômica mais positiva. Mas por que é exatamente que a percepção no eleitor, indicada pelas pesquisas eleitorais, não é exatamente de um governo tão bom assim? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no 3 sobre os 3 e também falar sobre a capital mineira. Afinal de contas, tem uma grita geral de vereadores, da base e da oposição, ao prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. É que aquela história de emenda impositiva, que faria com que os pagamentos fossem feitos rapidamente para os pedidos dos vereadores, elas não estão saindo na velocidade que eles esperavam. Menos de 1/4 das emendas de 2023 já foram executadas. E aí? É um problema técnico ou é um problema político? Esses assuntos a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast que semanalmente analisa os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e todas as interfaces que a política nacional e local tem entre eles. Nesta semana, nós temos aqui uma convidada diferente a participar na primeira vez neste podcast. Letícia Fontes, repórter de política aqui do Jornal O Tempo. Como vai, Letícia? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Fã do podcast. Ah, é? Fã do podcast? Eu escuto. Eu tenho certeza que fã, exatamente, é desta que eu vou chamar agora. Editora-chefe de O Tempo na capital federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, tudo bem? Tô aqui com uma fã sua na nossa bancada. Como Tá vai bom, você? Viu? Tudo bem? Fã ou hater? Aquela tô brincando. Depende do momento, né? Veja bem, já deixou bem claro. Olha isso, viu? Um clima amistoso hoje. É pra começar bem o programa, sabe? É pra mostrar que esse episódio do podcast vai ser só harmonia entre os poderes. Como tem sido, de maneira geral. No mais, tudo bem com você, né, Fran? Tudo bem. Tudo jóia. Bora falar de política. Bora falar de política. Não sem antes convidar quem nos acompanha. Semanalmente a gente está aqui no 3 sobre os 3. É sempre um episódio que a gente grava na quinta-feira. Sempre na sexta-feira ele está disponível para você em áudio e vídeo para acompanhar os assuntos que a gente trata da política local e da política nacional. Então você que nos acompanha pela primeira vez, se inscreva aí. Pode ser no seu tocador de música preferido, pode ser no seu tocador de podcast preferido, pode ser também no youtube.com/otempo, lá no nosso canal de O Tempo, que você pode acessar pelo portal otempo.com.br. Semanalmente tem um novo episódio em que sempre 3 comentaristas da Sempre Editora estão analisando os fatos políticos da semana, tentando trazer um pouquinho de luz ou de novas perspectivas sobre aqueles assuntos que você já acompanha ao longo da semana na nossa produção de conteúdo. Senhoritas, vamos começar hoje tratando do nosso assunto nacional, que tem a ver com o presidente Lula e a economia, de maneira geral, e a percepção do público, né? Daquele eleitor, lulista ou não lulista, mas em especial este segundo, sobre o governo Lula 3. Passamos um primeiro ano em que vários indicadores econômicos sinalizaram um governo que foi além do que se esperava. Avizinhavam-se problemas na economia para o crescimento do PIB, mas o PIB chegou a um crescimento de 2,9%. Eu fui listando alguns itens aqui que foram apresentados pelo governo Lula como positivos. Outros, por exemplo, na criação de empregos. Mais de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada criados em 2023. Ainda há, claro, uma massa bem importante de pessoas desempregadas ou daquelas que já não procuram trabalho, sem contar os informais, mas é um indicador positivo. A economia brasileira voltou a integrar o rol daquelas que mundialmente está no top 10 das economias mais pujantes do mundo. Então, de maneira geral, parece haver uma conjunção de fatores econômicos positivos para o governo Lula. Mas as últimas pesquisas de intenção e de avaliação, melhor dizendo, sobre o governo, não indicam, na mesma proporção que essa percepção positiva dos indicadores, do mercado e talvez até do ambiente internacional de avaliação sobre o governo, sabe aquelas agências de risco que você sempre ouviu falar? Pois é, elas também estão com avaliações melhores sobre o Brasil desde a reeleição, ou da eleição para o terceiro mandato, melhor dizendo, de Luiz Inácio Lula da Silva. Fran, queria primeiro a sua avaliação. O eleitor, aparentemente, e eu quero separar bem o eleitor lulista do não lulista, faz avaliações sobre o governo que são distintas, claro. O primeiro avalia que o governo federal
está numa boa rota, que o governo é aceitável, não há grandes sobressaltos. Não se esperava nada de outro mundo, também não está se colhendo nada de outro mundo. Mas há uma outra parcela do eleitor que tem se mostrado resilientemente crítica, como o governo federal não gostaria, exatamente. Dá pra gente explicar um pouco por que é que o governo Lula, que aposta muito na economia como uma chave para conversar com um eleitorado que não é o seu, com o não lulista, por que é que o governo não consegue colher bons resultados e uma melhora expressiva na sua avaliação? Pois é, Ibrahim. Inclusive, essa é uma pergunta do próprio presidente Lula e que ele vai fazer para os seus ministros no próximo dia 18, uma reunião aí de última hora com todo o corpo ministerial, justamente para falar sobre essas últimas 3 pesquisas e também o que se pode fazer e como comunicar melhor sobre a agenda positiva. É justamente nesse ponto da comunicação que pesa, digamos assim, que a base do problema, pelo menos é o que auxiliares do governo têm dito. O que se diz é, olha, o governo ele tem programa para mostrar, ele tem projetos bons para mostrar, por exemplo, a questão do pé de meia, questão da Bolsa Família e vários outros pontos. Só que tudo isso ele acaba indo para segundo plano, conforme o que o presidente fala. Recentemente, a gente pode lembrar que 2 falas de Lula sobre Israel e Hamas, né, a questão do genocídio, como também a questão das eleições da Venezuela, ocorreram também em momentos em que o governo tinha anúncios importantes a se fazer. Só que tudo isso ficou em segundo plano. E mais do que isso, até hoje a equipe do governo está trabalhando para justamente conseguir equilibrar essas coisas. O Mauro Vieira, por exemplo, está agora no Congresso Nacional dando explicações na audiência aí do Senado sobre aquela fala do Lula que já fazem semanas. Então a gente vê que fica ainda muita coisa para apagar, né? O presidente fala, mas as coisas continuam reverberando. A gente está falando de mídia, lideranças mundiais, a gente está falando de Congresso Nacional, a gente está falando também dos próprios ministros e da equipe do governo. Mas o outro ponto que foi apontado, Ibrahim, é porque o governo entendeu que ele está falando muito bem, mas para sua bolha. Então, assim, talvez aquela estratégia de ser divertidinho, de brigar com determinadas coisas, a gente lembra aí, por exemplo, da operação da PF, né? Do governo falando toque-toque para questões da dengue, vai funcionar com quem? Com a bolha. E não com outras pessoas que, independente de quem votaram nas eleições de 2022, também precisam ser assistidas pelo governo federal. Então esse é um dos entendimentos, que o governo Lula precisa aprender a falar com quem não votou nele. Pra gente lembrar também, nas últimas eleições a diferença foi pouca, né? Pro Lula vencer as eleições. Então tudo isso pesa. E aí, uma das estratégias, inclusive, que o Lula tem pedido para os ministros é viajem mais. Vão viajar, vão falar com as pessoas, mas vão para os estados, encontrem lideranças locais, deem entrevistas para veículos locais, façam um balanço do governo, falem. E enquanto isso, ele também vai adotar essa postura de evitar falar de temas internacionais e focar mais no que acontece aqui no Brasil, porque a impressão que ficou, assim, que auxiliares falam é que é como se o presidente estivesse importando muito mais com o que está acontecendo lá longe e esquecendo o que se passa aqui. E aí, entre essas várias estratégias, seja de viajar mais, de falar para fora da bolha, tem a questão também de, por exemplo, Lula viaja, vai focar em ser o mais polido possível, em evitar criar briga onde não precisa, em evitar uma polarização para quê? Que é para ser um governo que fala com todo mundo, um governo que recebe independente da bandeira partidária, do prefeito, do governador. Então, tudo isso também. Tem um outro ponto que é o seguinte, inclusive tá tendo uma reunião agora lá no Palácio do Planalto, que é justamente para falar sobre os preços dos alimentos. Eu vou pegar aqui rapidinho quem tá participando, que é o Rui Costa, Fernando Haddad, o Carlos Fávaro, né, que é da Agricultura, o Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, e também o Edgar Preto, que ele é o quê? Diretor-presidente da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Justamente para quê? O governo quer também abaixar preços de alimentos aí da cesta básica, porque sabe que isso vai chegar ali na ponta, na população. Então o governo ele tá lidando com diversas
formas, e o que o Lula vai dizer para os seus ministros, o que tem sido comentado por interlocutores é justamente se comunicar melhor e além, então evitar polarização e evitar falar somente para a bolha, fazer mais programa, ter coisas ali que vão atingir na ponta. Então, quando você abaixa o preço do feijão, vai para a ponta. Então, trabalhar com isso e viajar mais. O nome governo Lula 3 precisa chegar nesses lugares. Em ano de eleições municipais, o governo sabe que pode vir uma polarização maior. Então, Lula não é bobo. Lula viu o tamanho da manifestação no dia 25. Ele falou isso, né? Falou que era grande. Isso também acendeu um alerta no governo de, olha, a gente precisa se comunicar com essas pessoas, ou também nas eleições deste ano, o PT vai perder justamente porque fica com esse discurso, às vezes, só para quem já tá, digamos que, para quem já conhece, para quem já sabe. E um outro ponto que muito se fala, Lula precisa conversar mais com evangélicos, né? O que já tem sido dito o governo não vai fazer nenhum programa, nenhuma coisa específica para esse público específico, mas vai conversar mais com lideranças. Isso, quem conduz é o Padilha e o Pimenta, justamente, e a Casa Civil com o Rui Costa, justamente para quê? Para ter essas pessoas, para que, pelo menos se não falem bem, mas também não falem mal do governo, porque em ano de eleições municipais a gente também sabe a força que essas lideranças religiosas têm, né? A gente pode ver muito bem o caso do Rio de Janeiro. Então, digamos que tem muito ponto, tem muita coisa, mas essa reunião de segunda, ela promete justamente dar esse rearranjo para que a agenda positiva seja maior do que uma fala do Lula sobre Israel e Hamas, mas o presidente também precisa ajudar, né, Ibrahim? Pelo menos ele mostrou que começou a ajudar aí nessa última semana com o Zema. Tá fazendo o mais do que o lulismo habituou-se a fazer, dialogar com frentes diferentes, por vezes sofrer críticas internas ao seu próprio partido o seu campo de apoio de dizer, mas não faz esse enfrentamento, não adota uma postura crítica em relação a esses, está sempre numa ideia de apaziguar os ânimos. Essa é a maneira do presidente Lula conduzir, em geral, a sua política. Há quem tenha se manifestado já há algum tempo de dizer que neste mandato, neste terceiro, tem sido um pouco diferente pela ausência daqueles grandes nomes de conselheiros do presidente que sempre frequentaram os espaços mais próximos do presidente Lula. Por exemplo, para se mencionar, Antônio Palocci, foi um ex-nome dentro do Partido dos Trabalhadores que era um termômetro gigantesco para os conselhos ao presidente, do que se fazia na política econômica, do que se fazia até no campo político, ou de como esquecer um pouco do que o PT estava dizendo na sua militância e prestar atenção no que o mercado gostaria. O próprio José Dirceu foi uma dessas figuras que era próximo, braço direito, conselheiro de primeira hora. Era para ter sido escolhido o sucessor de Lula, não fossem os sucessivos escândalos nos quais esteve enrolado e condenado foi, como o escândalo do Mensalão e tantos outros. Ontem foi aniversário dele, inclusive, teve aniversário falando de política, de PT, enfim. Continua absolutamente ativo em relação à militância, né? Não, evidentemente, com o mesmo tamanho de poder. Mas ainda assim é um quadro cuja voz é ouvida dentro do Partido dos Trabalhadores. E me parece claro que o presidente Lula tem uma série de necessidades de ouvir pessoas. Mais do que dizer, ou querer que muitos deles digam, tem uma necessidade de ouvir muita gente. Mas eu quero colher também aqui a impressão da Letícia a respeito disso. A gente tem visto um esforço do governo de fazer, Letícia, essa estratégia. Olha, precisamos falar mais, precisamos nos aproximar mais, precisamos abrir frentes de conversa, precisamos encontrar maneiras de dialogar com esse público. Você tem alguma hipótese para a qual o governo Lula não consegue traduzir, do ponto de vista da economia, estes indicadores que para o mercado, para o grosso do dia a dia, de quem lida com finanças, são importantes, mas que parece que não está chegando até o eleitor que o presidente Lula gostaria de conquistar? Eu aposto mais na questão, igual a Fran falou, a gente conversou, a gente até fez algumas matérias essa semana, na questão da polarização. E isso tem um reflexo, assim, muito imediato, que nem a Fran disse, da questão do Zema. Ele se encontrou recentemente com o Zema e, diferentemente, teve 3 vezes. Se no primeiro ano de governo ele nem veio a Minas, nem conversou com o Zema,
em pouco mais de um mês, 3 vezes ele já encontrou com o governador. E isso acontece em que momento? Em que momento que essas pesquisas têm mostrado uma avaliação, que tem caído a avaliação do governo dele. Então, eu acho que ele tem percebido, é uma questão de estratégia ali de comunicação, que ele precisa, que essas falas dele falam com a bolha, mas ele precisa caminhar para o centro. E o Zema, nesse sentido, é uma pessoa que está ali no centro. Ele não é o bolsonarista, tá ali no meio termo, entre a extrema-direita e o centro. Então, essa questão institucional, e ele tem adotado isso. No encontro que o Zema teve na última semana em Brasília, que era para discutir a dívida de Minas, a gente não viu a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é a grande pessoa que tem feito a alternativa ao regime de recuperação fiscal. O Alexandre Silveira estava nessa reunião, mas quando o Lula postou uma foto, o Alexandre Silveira não apareceu. E aí o que tem se falado o Lula, ele não quer apostar nessa polarização, ele quer tratar ali como institucional justamente para poder mostrar, olha, eu consigo dialogar, para poder aproximar desse público de centro, até porque essas falas polêmicas dele sobre a questão de Israel, eu acho que acaba afastando dele do público de centro, até da questão do evangélico, que ele sabe que ele tem uma dificuldade, que ele tenta aproximar, e ele cada vez que ele solta essas falas polêmicas, ele ainda afasta mais esse público. Então, por mais que ele tenha bons índices, né, na economia, isso não consegue chegar porque está muito polarizado. E ele viu que, nesse momento, essa polarização não tem ajudado ele. Nessa questão do Zema, o Zema também tem o entendimento que para ele é importante também dialogar, não é só o Lula que está indo, o Zema também tem mostrado um pouco mais aberto, essas indiretas ali em rede social, diminuiu. Ontem, eu não sei se vocês perceberam, o Lula teve o evento em Serra do Salitre, o Lula encontrou com o Zema, o Lula postou fotos com o governador e marcou o governador nas redes sociais. O governador, importante falar, não retribuiu, e a gente sabe que em rede social retribuir o like é importante também. Sim. Mas eu acho interessante essa questão do Lula não só postar uma foto ao lado do Zema, mas como ele marcou o Zema também. Ele postou uma foto. Isso não acontecia. Nem se falava o nome do Zema antes, né? O Lula nem pronunciava. Pois é, agora já tá marcando nas redes sociais o Zema, talvez eu acho que para poder se aproximar, numa questão ali, olha, eu converso com todo mundo, independente de posições ideológicas, é um governo para todos. Eu acho que é mais nesse sentido, não porque ele quer se aproximar do eleitorado do Zema, mas é mais uma questão, olha, eu faço um governo para todo mundo. Por questões objetivas, né, da impossibilidade de que o governador Romeu Zema concorra a uma reeleição, não se terá a oportunidade de ver um evento da natureza do Dilma Zia ou de um Lulécio. Não poderemos ver um Luzema no ano de 2026. Então, ainda que os apulpos do presidente da República ao governador sejam nessa ordem e nessa natureza que a Letícia mencionou, politicamente, até comparando a habilidade política dos outros personagens que estavam mencionados por mim nessa história, Aécio e Antônio Anastasia, eles tinham uma linha de diálogo que me parecia menos bélica e mais institucionalmente ajustada para essa conversa com o governo federal. Mas eu concordo plenamente com a Letícia que acho que há um entendimento claro, e eu preciso lembrar, o presidente Lula é aquele político que passou anos a fio perdendo eleições, não apenas eleições para presidente, perdendo eleições dentro do PT em outras esferas, em estados em que o partido começava a crescer, até que conseguiu ser eleito deputado federal. É este presidente que precisou fazer a carta ao povo brasileiro para conseguir ser eleito pela primeira vez em 2002. Então eu acho que ele tem a clara noção de o quanto, num cenário polarizado, e sejamos claros, o Brasil sempre viveu polarizações. Ainda que em um grau bélico, né, de enfrentamento na retórica, muito diferente do que vivemos nos últimos anos, talvez desde os momentos ali de agressões do PT a Marina Silva e depois de Dilma e Aécio, quando aquilo parece ter se tornado a gramática de se fazer política no enfrentamento, sempre tivemos um país polarizado, mas nunca com a maneira voraz e odiosa como tem acontecido. Eu acho que o presidente tem razão em pensar que há uma hipótese possível para quem pragmaticamente já conseguiu convencer estratos do eleitorado que não eram favoráveis a ele. Acho que a história mostra que ele conseguiu fazer isso para ter uma reeleição como teve, para fazer uma sucessora que nunca tinha uma trajetória na política de poder executivo como era Dilma Rousseff. Então,
ele me parece, talvez, ter o diagnóstico correto de como fazer. Nesse sentido, eu acho que até é importante falar... Ontem, o que aconteceu? O Zema passou o microfone para o Matheus Simões também. E é nesse sentido, porque isso não serve só para o Lula. O Zema também tem visto que ele tem que caminhar ali para o centro, ele tem que conversar com todo mundo, porque ali também foi a oportunidade do Zema mostrar ali que conversa com todo mundo, pensar no futuro político dele em 2026. O que o Zema vai candidatar? E também para poder ajudar o Matheus Simões, o seu sucessor natural ao governo de Minas. Então, acho que até para o Zema ali também é importante caminhar. Ele tem tentado, pelo menos até essas agendas têm mostrado que ele tem ido nessa direção também. Eu concordo com você, Letícia. E aí você tocou num ponto que é o fio onde eu queria chegar para essa história. É que, assim, eu acho que simbolicamente, este post do presidente Lula marcando o governador Romeu Zema, ele dá uma indicação de um caminho por onde o governo patina até agora e tem encontrado resultados, eu diria, pífios. A comunicação do governo, a comunicação em especial a digital, essa onde Jair Bolsonaro é soberano, onde Carlos Bolsonaro fez escola, e não precisa ninguém aqui achar que é adequado o termo, os termos utilizados pelo vereador do Rio de Janeiro, mas em que ele tem a capacidade objetiva de alcançar estratos do eleitorado que estão consumindo informação política nas redes sociais. Acho que o presidente entendeu que este é um caminho para encontrar com esse público. E sim, claramente é um caminho. É por este meio, ou para além dos demais, com este meio, com as plataformas digitais, pode ser o Telegram, pode ser o TikTok, pode ser o WhatsApp, pode ser os portais alternativos, não interessa. É um caminho digital que pode-se, ou tem-se a percepção de que possa se alcançar este público que é resiliente na resistência ao governo, que tem uma posição notadamente marcada de se posicionar ou no centro, ou na direita, ou na extrema-direita, ou, de maneira geral, afastado do presidente Lula e do governo atual, olhando para este governo com uma maneira em que há pouca possibilidade, penso eu, de se olhar com um olhar minimamente positivo. É porque aí chegamos a este ponto em que a Letícia mencionou. Esta polarização da maneira como é hoje, ela me parece estar tão cristalizada na sociedade, e alguns autores têm tratado disso, né? O Thomas Trauman tem tratado disso, Felipe Nunes, das pesquisas Quest, também da Universidade Federal de Minas Gerais, tem mostrado o quanto este é um problema para qualquer governante que esteja sentado por lá. Haverá uma resistência resiliente a todos eles. O cenário internacional tem sido assim, nos Estados Unidos pela dinâmica partidária, tem sido assim na Espanha, tem sido assim em Portugal. Várias localidades têm mostrado exatamente esse efeito. O que eu acho é que o governo Lula não tem, até o momento, o caminho pelo qual fazer isso. Aquele problema de comunicação que a gente falava em alguns episódios anteriores, inclusive aqui no 3 sobre os 3, quer dizer, o governo precisa se comunicar, o governo precisa conversar com os evangélicos, o governo precisa conversar com o agro, com isso aqui. Mas, gente, cada um à sua maneira, com a sua gramática própria, cada um com os seus eixos de conversa. Não dá para achar que vai conversar com pessoas que estão fazendo manifestações recorrentes nas ruas da mesma maneira que você conversa com alguém que consome informação pelos meios de comunicação, pela televisão. Né? Não dá para imaginar que a linguagem a ser adotada vai ser a mesma. E o governo erra enormemente nessa capacidade de, não sei se de diagnóstico, talvez tenham feito o diagnóstico correto. Porque tivemos iniciativas, por exemplo, como aquela história de fazer um café com o presidente, né? Levou lá o jornalista Marcos Uchoa, que já deixou o governo, porque não sabia exatamente como fazer e parecia tudo muito artificial, quer dizer, não tinha nenhuma grau de organicidade naquilo que estava sendo feito. Então o governo entendeu que precisa lidar, talvez, com as redes para ser este o caminho da conversa? Acho que sim, mas claramente não tem, neste momento, me parece, as ferramentas para fazer essa conversa. Fran, você queria falar? O Zoom, né? Eu não tô levantando a mãozinha. Não, brincando. Mas sabe o que eu acho quando você fala disso, inclusive, quando você e a Letícia citam polarização? O Lula precisa aprender a falar mais, reaprender a falar mais com as pessoas da mesma forma como ele conversa com o Congresso, de forma simples, sem ficar com ironia, sem ser combativo. Sabe a conversa que o presidente usa ali para conseguir aprovar o projeto X, projeto L, que às vezes ele tem que entrar na página
parada, porque às vezes o Alexandre Padilha não dá conta de resolver sozinho o problema. É dessa forma, sabe, Ibrahim? Porque ficar falando sempre para as mesmas pessoas, do mesmo jeito, usando ironia, antecipando uma eleição ou relembrando do passado de uma eleição, porque lembrando que o Bolsonaro está inelegível. Então, nas próximas eleições, não é contra o Bolsonaro que o Lula vai disputar uma eleição. Falta o presidente. As pessoas, elas não estão muito interessadas ali na ironiazinha, no governo postar toque, não é isso. O que interessa é, o meu dinheiro tá rendendo? Tá dando para comprar as coisas? Então eu acho que o governo ele tem programas hoje que conseguem de certa forma comunicar isso. Só como comunica se o tempo todo o presidente está numa posição sempre combativa, sempre aguerrida, sempre prestando muito mais atenção, não prestando muita atenção, mas falando muito mais de questões internacionais, de questão de Bolsonaro, de questão de oposição. Não, sabe? Quem tá ali na ponta tá querendo saber o que isso muda no dia a dia. O transporte público vai estar melhor? Eu vou me sentir mais seguro no dia a dia? Vou ter dinheiro para comprar o feijão? Esse programa social aí, pé de meia, pode ser que ajude o governo, porque vai chegar lá, né, os jovens no ensino médio vão receber uma quantia aí por mês para ajudar no dia a dia. Então, assim, esse tipo de coisa é que conversa, é que fala. Então, assim, o governo ficar preocupado muito mais com uma questão literal, com questão litúrgica, ou qualquer coisa, não vai funcionar, sabe? Então, talvez o governo precise adotar o que ele adota com o Congresso hoje, que é sendo claro, que é sendo específico, que é uma conversa franca com a população, e aí independente de quem que vai falar. Então, eu acho que falta hoje muito disso, sabe? Talvez ali o que foi lá no início lá no primeiro, segundo mandato dele, claro que os tempos mudaram, as coisas atualizaram, mas dá pra ter uma conversa franca, sabe? Uma conversa sem parecendo que foi ensaiadinho ali pra gravar pras redes sociais, pra entrar. Não, sabe? Não é um TikTok. A gente quer falar abertamente o que vai mudar, o que vai fazer diferença ali no dia a dia pra mim, que tô aqui na ponta, sabe? Eu acho que falta muito disso. Tornar as coisas um pouco mais simples, menos artificiais. E acho que isso pode ter o condão, Fran, de inclusive fazer com que o governo, que hoje a gente está analisando do ponto de vista de quem não é eleitor do presidente Lula e que não consegue ser achado, ser tateado por esse governo, mas é que o governo, por exemplo, com os indicadores que a gente tem visto de inflação do começo do ano, e é preciso ali retirar algumas sazonalidades, tem questões relacionadas à educação, tem aumento de preço de matrícula, tem alguns componentes que entram nos primeiros meses, mas se a gente olha, por exemplo, para a inflação dos alimentos, ela já é um indicador de preocupação do governo, porque ele pode afetar a base, não apenas a base, e eu digo aqui a base das pessoas, né, a base social brasileira, que é muito sensível, claro, à alimentação. E que aí ela não é lulista ou bolsonarista, ela é uma base que está preocupada em comer. Mas essa base também é lulista. Tem também eleitores do presidente que estão nela. Então, imagine, se você passa a descuidar também das coisas da pragmática da economia, que, diga-se, desde 2023, estão apontando para um cenário muito positivo para o governo no saldo final, a ponto de permitir o governo, por exemplo, ter diminuído as críticas que tinha abertamente ao Banco Central e ao presidente do Banco Central. A gente tem ouvido, vez ou outra, ainda uma crítica a Glaze, né? Só a Glaze, praticamente, né, Frank, tem feito algo dessa natureza. Mas, de maneira geral, a gente não tem visto isso acontecer. Então, o governo se permitiu relaxar um pouco nessa pauta, talvez tenha conquistado o que imaginava, ou pelo menos temporariamente, ou percebido que não dava para conquistar muito mais. Mas eu acho que o governo também está correndo esse risco de precisa atuar em duas frentes. Garantir que este discurso ajustado, que tenha alguma maneira de conversar com o eleitor, que isso também não faça com que a sua própria base de eleitores também comece a se distanciar e dizer, isso aqui não tá legal. Mas eu confesso que eu tenho uma dúvida, gente, e aí olhando para cenários internacionais. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente se esse cenário de polarização desta maneira vai mudar, não. A gente olha para os Estados Unidos e parece muito resiliente, por exemplo, as candidaturas de Donald Trump e de Joe Biden, e ambas muito criticadas, quer dizer, e mesmo com os indicadores econômicos americanos melhorando, exceção feita à inflação, que pesa muito e talvez seja o principal de visibilidade das pessoas, mas a ideia de que há um grupo estanque, que vai ser trumpista sempre, ou que vai ser bidenista, não sei exatamente se os democratas estão todos imbuídos de Biden, mas ele tem hoje o apoio do partido, isso parece se manter
a todo tempo. Quer dizer, é uma ideia de que há conflitos permanentes, de que haverá uma dualidade permanente e de que isso não vai se modificar. E me parece, é apenas uma hipótese, me parece que esse é um cenário também consolidado no Brasil. E a gente tem visto isso aqui na FM O Tempo, nas nossas publicações, quando conversa com os políticos. Ainda que a gente trate de eleições municipais, todos eles estão dizendo, a gente continua achando que ainda vai ser um Lula versus Bolsonaro. Aí você vai pro Rio de Janeiro e vê os políticos dizendo, no fim das contas a gente acha que vai cair no Lula e Bolsonaro. Mas no fim das contas vamos tratar daqueles assuntos ideológicos e não das coisas da cidade. A gente acha que no fim das contas o que tá lá na rede social acontecendo é isso. Então eu confesso que acho que é só o tempo que vai me tirar e talvez nos tirar esta dúvida se as coisas vão mudar, mesmo se o consolidado, ou a nova ordem mundial, ou o novo normal, né, vai ser essa história de lidarmos com a política sempre nessa dualidade muito ferrenha entre campos. Sobre essa questão da eleição municipal, você também tem acompanhado, você sabe que o grande temor é se a eleição municipal ficar polarizada. E o presidente Lula, esse interlocutor, já tem falado que o Lula não vai se envolver na eleição aqui de Belo Horizonte no primeiro turno, justamente para não polarizar. Ele entra no segundo turno se precisar, mas é justamente tudo, acho que nesse contexto, não quer polarizar, não quer que isso vire direita e esquerda, deixar as coisas caminharem para outros rumos. Então vou aproveitar que a Letícia Fontes já puxou um pouco a nossa conversa para o Foro de Minas Gerais, né, para tratarmos dos assuntos especificamente da capital mineira. Nessa semana, Letícia, trouxemos uma reportagem que mostra nas páginas do Jornal Tempo e no nosso portal que a Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu executar as emendas impositivas, e explico, as impositivas são aquelas que foram aprovadas no Congresso Nacional, depois as câmaras municipais adotaram a mesma regra, que não dependem do governo querer ou não que essas emendas, que são, na verdade, aquelas obras que os vereadores pedem, melhorias, construções, nas suas regionais, nos seus redutos eleitorais, que elas não dependem da decisão da Prefeitura. A Prefeitura é apenas obrigada a ter a indicação daquilo feito pelo vereador dentro do orçamento e executar aquela obra. Isso representa 1% da receita corrente líquida e do valor que está lá no orçamento de maneira geral. A Prefeitura de Belo Horizonte, na nossa reportagem, diz que, olha, não tem nenhum problema entre todo mundo que está aqui não, tem vereador da base que está com problema, tem vereador da oposição também, mas isso é uma questão que nós estamos executando, já executamos mais de 80%, disse o líder de governo Bruno Miranda. Letícia, que era a sua impressão, portanto, o que você pensa a respeito dessa posição da Prefeitura de dizer, não, tá tudo bem, a gente está executando na medida do que pode? Essa questão das emendas, ela surgiu até para ter uma independência, né, entre os poderes, os vereadores, né, não ficarem ali dependentes da Prefeitura, mas a gente sabe que as emendas, ela acaba fazendo com que a Prefeitura perca ali a negociação, o poder de negociação dela ali com os vereadores. Ela precisa pagar ali, tá na legislação, ela precisa pagar. Mas aí o que a gente vê na prática acontecendo, já que ela precisa pagar, a forma dela talvez negociar seja na agilidade que isso é pago. Ela vai priorizar o que a gente tem visto, né, que acontecendo, quem é da base tem sido priorizado do que quem é da oposição. Pagar, ela vai pagar, só que o que ela tem feito? Vamos pagar primeiro para quem é da base. E isso é uma coisa que impacta justamente a gente eleição de vereadores. Então tá todo mundo querendo receber emenda. Isso é importante para todo mundo. Esse assunto das emendas pipocou na Câmara, principalmente agora nessa época de eleição, por causa disso. E aí, essa questão, eu acho que vai ali muito além dessas emendas, reclamando, né, já tem um componente eleição, e a gente, até um spoiler, um tema ali para um próximo podcast, talvez, é dessas movimentações, assim, do que tem acontecido. E o que me falaram, como você fala, um passarinho me contou, que tá todo mundo jogando muito pesado nessa questão, assim, tá todo mundo puxando a sardinha, todo mundo querendo fazer. A Prefeitura, emenda tem que ser paga para todo mundo, óbvio, quem é da base tem recebido com mais agilidade. Tem até não vou citar nomes, mas quem sabe, tem um vereador na Câmara Municipal que fala em alto bom som para todo mundo, falando, você quer ser oposição, mas você quer ter os benefícios da base? Tem vereadores que falam isso em alto bom som ali para quem é da oposição. Mas a gente sabe que é uma questão de isonomia, tem que ser pago. Mas essa questão do componente de eleição, que a gente vê é que fora das emendas impositivas, muitas pessoas têm comentado que têm tido obras do orçamento mesmo da Prefeitura, priorizando as regiões dos vereadores que são da base.
Então, além das emendas impositivas, talvez já tenha esse componente, tipo assim, vamos priorizar a região que tem esse vereador que é da base. Aí a pessoa, talvez ali, né, vai ter uma simpatia, né, vai ter uma aproximação ainda maior com a prefeitura. E a gente sabe que na eleição, nessa questão até de janela partidária, muitas pessoas têm falado assim, pode mudar a composição da base do prefeito. Muitas pessoas falam assim que não. Porque justamente a gente está em um ano de eleição, os vereadores precisam das emendas, ninguém está querendo brigar com o prefeito, porque está querendo receber rápido. Esse é um ponto crucial, Letícia. Ninguém quer, no fim das contas, receber mais ou menos emendas do que o outro, considerando o cenário atual. A ideia é de que todo mundo possa receber. É claro que se você tiver uma rivalidade regional, né, você tem 2 vereadores competindo pelo eleitorado, hipoteticamente, da região Nordeste, ou na região Leste, ou na Norte, ou no Barreiro, onde tem lá uns 50, né, sempre para competir. É claro que quem é da base vai gostar de ver os seus pedidos atendidos de maneira mais ágil em relação a um potencial concorrente. Isso é absolutamente natural e legítimo. Só que isso não pode acontecer com a emenda impositiva, porque ela é obrigatoriamente e deve ser paga pelos parlamentares, ou para os parlamentares a partir dos seus pedidos, de uma maneira, pelo menos, isonômica, né? E isso, pelo menos na letra da lei, é assim. São 170 milhões e 400 mil reais colocados na cidade, 4 milhões e 100 mil reais para cada vereador. Só que aí eu vou fazer uma espécie de advogado do diabo na defesa da prefeitura em um ponto. Eu acho que, primeiramente, há uma questão objetivamente fática para mim. Não há mãos para a Prefeitura de Belo Horizonte fazer todas as emendas na proporção e na mesma agilidade que os vereadores gostariam. Por uma questão objetiva. Você não consegue recapear todas as ruas da cidade em todas as regionais na mesma proporção. Vai haver, inevitavelmente, uma escolha da Prefeitura. Ela vai colocar lá no orçamento que está fazendo e está cumprindo a obra? Sim, certamente vai colocar. Mas dá para fazer no mesmo dia que se faz na regional Barreiro, no Jaraguá, no Nova Suíça, no Nova Granada, no Palmares, no Ipiranga, na Centro-Sul e no Cruzeiro? Não há gente na Sudecap para fazer tudo isso de uma vez só. E aí, objetivamente, ainda que a emenda impositiva obrigue a se fazer um cronograma perfeito, igualzinho para todo mundo, objetivamente não dá para fazer. E aí tem também um segundo componente que eu já ouvi, até usando um argumento do governo Zema, de um integrante do governo Zema, aliás, do secretário Gustavo Valadares. Ele explicou certa vez, falou, olha, Guilherme, há pessoas que querem, por exemplo, nas emendas, lá no interior do estado, para dar um exemplo comparativo, a pessoa quer o seguinte, eu quero que pinte a fachada de uma escola. Pintar a fachada de uma escola é um serviço absolutamente trivial, é mais fácil de fazer. Você faz uma contratação mais rápida, você encontra um profissional mais disponível na cidade. Há outros que querem uma revitalização por completa de um parque. E isso tem um custo maior. Pode caber no orçamento na rubrica daquela emenda? Certamente. Mas eu tenho uma dificuldade maior porque eu preciso contratar a empreiteira, que tem que ter determinado serviço, tem que ter determinado profissional, e isso e aquilo. Então, isso pode acontecer? Pode. Só que o parlamentar do outro lado está zero preocupado com isso. Ele diz, amigo, eu apresentei a minha emenda faz um ano. Em um ano você precisa entregar. Então, sempre vai gerar uma fricção entre o poder político do legislativo e o poder de execução do executivo. Não tem muito jeito de fugir dessa história. E neste caso também me parece, e eu ouvi isso de uma pessoa com quem eu conversei poucas horas antes de gravar o podcast, e essa pessoa... tem uns passarinhos. Na Câmara tem uns passarinhos bons, assim, de contar história. Assim, é bacana, de vez em quando contam. E me disse claramente, olha, eu tinha uma expectativa de encontrar exatamente um direcionamento muito claro para integrantes da base do prefeito Fouad Noman. O que eu encontrei na minha avaliação é lentidão, falta de braços e, no fim das contas, uma incompetência que eu avalio de gestão, me disse essa pessoa. Falou, não é um problema... porque ela chega a mencionar alguns de negociar, agilidade. Não é um problema de negociar, é um problema de agilidade. Tem gente que apresentou emenda em 2021, em 2022, em 2023, e a emenda não saiu do papel. Está errada a Prefeitura de Belo Horizonte nesse caso? Evidentemente que está errado. O que está lá na letra da lei é para ser cumprido. Mas claramente há um problema de como fazer isso. A pessoa chegou a mencionar, inclusive nominalmente, a gestora principal das emendas impositivas. É uma funcionária de carreira da Prefeitura de Belo Horizonte. E falou, eu cheguei até a ter um pouco de dó da pessoa, porque ela tem um volume de coisas para lidar e de quantidade de serviços que demandam coisas muito diferentes. Tem vereador que quer uma poda de árvore, tem vereador que quer um recapeamento, tem vereador que está aplicando recurso, por exemplo, na saúde. Ela falou, eu não vejo sentido no prefeito de Belo Horizonte, que usa, por exemplo, a saúde como uma plataforma importante para si mesmo,
que ele deixasse atrasar uma emenda da sua base relacionada à saúde. Então ela falou, eu vejo objetivamente que há um problema de gestão e há um problema de capacidade para fazer isso executar. Isso pode parar na campanha eleitoral de uma certa maneira? Claro, evidentemente que pode. Isso gera insatisfação de parte dos vereadores, ou de uma boa parte deles nesse caso? Tenho certeza absoluta que gera. Mas eu olho para esse caso não como uma dificuldade da prefeitura ou como uma intenção política da prefeitura deliberada de vamos atrasar, porque não faz sentido atrasar o de todo mundo para colher, inclusive, insatisfação com a sua própria base, né? Você precisa da sua base para ver seus projetos. A não ser que seja o caso de uma outra hipótese que eu ouvi também, porque assim, a Prefeitura de Belo Horizonte está muito pouco interessada no que acontece na Câmara nesse momento. Tá melhor tocar o orçamento que já tem aprovado e as coisas que o prefeito precisa inaugurar, participar, os desenlaces das faixinhas, os cortes lá de faixinha de coisas a entregar, do que qualquer outra coisa. Já me falaram, inclusive, isso, que agora, se mudar a composição de base, pouco importa, porque já sabe que o ritmo, por conta das eleições, vai diminuir, e o que era importante para a prefeitura já foi. E o que pode ser importante, que é reajuste de servidores, também é interesse de todos os vereadores votarem. Não tem preocupação para ter rusga com ninguém, né? Ô, Fran, você tá em que campo nessa história, hein? Olhando para as emendas impositivas. A prefeitura tinha que arrumar um jeito de botar a coisa toda para frente, todo mundo fazendo obra no mesmo momento, a cidade de Belo Horizonte, assim, um pulmão de obras desse país, dá para fazer? Vai dar. Então, inclusive, fazer um parênteses aqui, um advogado do diabo muito bom, viu? Foi bem nessa? Foi os argumentos pró-prefeitura nesse caso foram bons? O pessoal da oposição vai amar. Ixi, não, mas fazendo até um paralelo aqui nacional, justamente por essas dificuldades do governo federal em desempenhar aí emendas impositivas, justamente o que aconteceu aqui, né? No final do ano passado, os parlamentares, eles colocaram um dispositivo no orçamento justamente criando um calendário impositivo, vamos falar assim, justamente para que o governo possa cumprir com as obras. Então, se tá lá, vai ter até tal dia X para fazer. Só que é justamente por todas as questões que você citou, de que depende também da complexidade, dos recursos, às vezes depende de convênios e tudo mais. Então, isso o governo está tentando que não passe, né? Porque vai dar muito trabalho justamente para isso. Então, não estou dando ideia, mas é justamente uma forma que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, está tentando para poder tirar, querendo ou não, mais um pouco aí do poder do próprio governo federal em relação a isso. Mas é isso, é impositiva. Teoricamente, tem que cumprir. Mas entra muito nisso que a Letícia disse, né? Que você também disse de que a gente está em março, não tô falando que deveria ser assim, tá? Mas é que entra que a gente sabe como que é a política. Então, assim, pro prefeito, o que adianta agora, o que importa agora é justamente isso, são as obras que ele vai liberar, a base vai estar satisfeita, quem não está insatisfeito vai ser mais uma insatisfação, porque sempre estão insatisfeitos. Então isso também tudo é para se colocar no jogo, né? E querendo ou não também isso abre um pouco aí de espaço para outros vereadores e tudo tentarem negociar aí aos 45 do segundo tempo com a equipe da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, tudo isso também entra na jogada, mas não adianta, né? Emenda impositiva ou não, sempre vai ter esse problema em relação à liberação, seja por má vontade política ou também por complexidade do tamanho das coisas que precisam liberar. É curioso, tem uma pessoa aqui me ligando, eu acho que é da oposição, tá? Que tá mandando mensagem aqui, pediu, Fran, você pode mandar a minuta aí de como é que é essa história, calendário impositivo e tal, só pra constar. A pessoa pediu aqui, tá? Vou ver, né? Vou ver se isso sai. Brincadeiras à parte, ninguém ligou pra nada aqui, gente. A gente faz a apuração, de vez em quando conversa com um aqui, conversa com ali. Conta isso, joga na rede, vai viralizar. Não é um medo, vira meme. É uma beleza, vira meme, assim. Francine Ferreira dá o caminho para que as emendas impositivas... que loucura que vai ser. Senhoritas, estamos chegando aqui ao final da nossa edição de hoje do podcast, não sem antes a gente passar pelo momento... Preste atenção no que na semana que vem. As nossas apostas da semana. Ô, Letícia Fontes, você vai ter a primazia de começar, inclusive, por ser a convidada visitante mais recente neste podcast. Qual é a sua aposta da semana que vem, Letícia? Tem algum fato político específico que você esteja esperando? Alguma situação? É em Minas, é em Brasília? Onde é que tá?
Eu fiquei tensa nesse momento, eu fiquei pensando em vários assuntos, né, porque eu sei que um fica com medo de um roubar. Aqui, Acontece. Acontece, trouxe duas opções, vou falar uma, então já que eu vou ser a primeira. Veja, eu vou anotar porque talvez eu precise dela, eu não sei se a Fran fará o mesmo, mas assim, pois bem, Letícia, diga a sua. Tá tendo essa questão dos políticos mineiros envolvidos nessa questão de protesto contra a importação do leite. Eu acho que segunda-feira tem uma questão, né, vai ter um protesto em relação a isso. O Rodrigo Pacheco já postou, né, sobre esse tema. Tem expectativa que o governador Romeu Zema e o vice Matheus Simões façam parte desse processo. Eu acho que essa é uma questão que vai movimentar a próxima semana. É a história do grito a favor dos produtores de leite, né, que estão fazendo aí. Alguns deputados estaduais já começaram esse movimento e realmente já ganhou bastante corpo. Acho mesmo que, como é uma pauta também muito ligada ao agronegócio e há bancadas muito fortes e que tem muita representatividade no Congresso e na Assembleia, de fato, acho que esse é um assunto que vai ganhar muito corpo mesmo. Fran, a sua aposta para a semana é justamente a questão da... Eu dei uma... eu ia falar... Ela pensou se ela ia roubar a sua, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver. Vou lá. Fran. Próxima semana deve ser votado no plenário do Senado justamente aquela PEC, né, sobre a questão das drogas, e que é uma ofensiva ao Supremo Tribunal Federal, e também está sendo cabeçada aí por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Então isso vai dar muito o que falar. O governo está preferindo ficar fora dessa confusão toda. O presidente Lula, inclusive, está um pouco insatisfeito com essas pautas mais conservadoras que o STF tem colocado aí na pauta. Então, assim, vai movimentar, assim como movimentou essa semana, mas agora é no plenário, aprovada por lá, já vai para a Câmara, e por ser uma PEC, né, aí só depende do Congresso Nacional. Então, o governo está de fora, mas isso ainda vai render muito. Eu tenho duas, posso? Não, né? Eu vou apostar numa só. Eu tava bem pensando Guarda aqui guardar pra semana que vem, mas pode ser que acabe. Mas não vai acabar. Fala. Não, da semana que vem eu iria apostar no governo Zema e na sua relação difícil com a base nesse início de 2024. Só que pensando aqui segundos antes de abrir o microfone para eu falar, eu lembrei que a história da PEC no Congresso para discutir drogas ainda vai ter um capítulo, um componente muito importante. É como o Supremo Tribunal Federal vai modular e balizar a maneira de dizer quando fizer o seu julgamento. Vão pedir vistas? Alguém vai pedir? Como é que sairá disso? Porque claramente é um embate colocado até nas falas dos parlamentares, frontal ao Supremo Tribunal Federal, e a ideia dita por alguns deles de que o Supremo estava legislando no lugar do Congresso. Mas eu quero ver como é que o Supremo vai se apresentar para essa história e dizer, não, tudo bem, uma vez resolvida então a situação via Congresso, nós vamos tirar o pé aqui do acelerador? Estávamos com o pé no toco até embaixo. E agora a gente vai mudar a maneira de se relacionar com isso? Eu tô curioso porque agora já temos Flávio Dino, já tem uma composição completa do Supremo, e eu acho que a partir dali a gente pode medir um pouco como os ministros pretendem se relacionar com o Executivo, se aquela história de diminuir a temperatura, né, de uma maneira mais barrosiana de conversar as coisas e menos pautar coisas que possam ser frontalmente percebidas pelo Congresso Nacional, como isso vai se dar. Barrosiana. Poeta. Foi boa essa, Franz? Gostou dessa? Foi de improviso por completo. Né? Boa tá bom. Boa, não posso dizer exatamente, né? Mas assim, foi usada, né? Vai fazer o quê, né? Já foi, tá gravado. Já foi. Tá gravado, então tá valendo. Fran, ótimo tê-la mais uma vez nesta semana. A gente se fala na semana que vem. Até semana que vem, Brian, Letícia. Letícia, bom tê-la aqui conosco, ó. Normalmente quem passa por aqui volta. Então a gente espera que você volte também. Espero voltar, podem me chamar. Tá, e aí você pode trazer várias sugestões pra aposta da semana, que aí eu e a Fran, todo mundo que estiver aqui, pode roubar mais uma ou duas assim, tá? Pode ficar à vontade. Pode deixar. Letícia Fontes, que esteve aqui conosco também nesta semana, e a gente quer agradecer, claro, a sua participação aqui conosco. Se você a acompanha pela primeira vez, compartilha, pode se inscrever nos nossos canais de podcast, pode se inscrever no youtube.com/otempo, pode procurar sempre mais do nosso conteúdo. Semanalmente a gente está aqui em áudio e vídeo, sempre às sextas-feiras, com um novo episódio do 3 sobre os 3. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.